Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Hoje convidámos o padre António Júlio Trigueiros, bem-vindo ao programa. Boa tarde. Sacerdote jesuíta, historiador, diretor da revista Brutéria, reitor da Igreja de São Roque e capelão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Isto para conversarmos sobre a história dos jesuítas. A Companhia de Jesus é, sem dúvida, uma das principais ordens religiosas da Igreja Católica. Foi fundada em 1534 pelo basco Iñigo de Loyola, depois conhecido por Santo Inácio de Loyola, em pleno ambiente da Contra-Reforma. Então, o movimento protestante era já uma realidade no espaço alemão e, em Inglaterra, Henrique VIII tinha iniciado o processo de separação de Roma da Igreja Anglicana. Os jesuítas surgiram assim como uma autêntica ordem de cavalaria que obedecia e combatia unicamente pelo Papa. Uma ordem que, ao longo dos séculos, distinguiu-se pela militância, densidade intelectual e sentido de missionação dos seus membros. O padre António Vieira, cuja longa vida atravessou quase todo o século XVII, é porventura o exemplo mais conhecido destas dimensões. Destacou-se pela missionação e defesa dos índios e também pela pregação desassombrada, feita de parábolas e alegorias, numa curiosa mistura de barroquismo e objetividade. A Companhia de Jesus estabeleceu-se em Portugal logo em 1540, pela mão de Simão Rodrigues, um dos 7 fundadores da ordem. Quase de imediato, os jesuítas iniciaram a sua missionação no Brasil, isto pelo padre Manuel da Nóbrega, e no Oriente, onde o basco São Francisco Xavier foi a figura de maior impacto. No Brasil, constituíram as missões, territórios autossuficientes de missionação que foram ponto de partida de conflitos com a coroa e também uma das causas da sua expulsão pelo Marquês de Pombal em 1759. Até então, os jesuítas tinham-se salientado no campo intelectual. A sua ligação à matemática, astronomia e física é conhecida, sempre na procura da, quanto a mim complicada, conciliação entre religião e evidências científicas. No caso português, o saber jesuíta evoluiu sobretudo nas universidades de Évora e Coimbra, o que teve corte abrupto precisamente com a sua expulsão. Em 1773, a ordem foi extinta a nível internacional, isto por pressão dos reis de Espanha e França. Depois, foi restaurada após a primeira derrota de Napoleão, em 1814. Em Portugal, os jesuítas seriam novamente expulsos em 1834, com a extinção das ordens religiosas. Regressados em 1863, foram outra vez expulsos com a República, em outubro de 1910. Por fim, um decreto de 1941 reconheceu oficialmente a presença dos jesuítas em Portugal. A Companhia de Jesus resistiu a todas estas atribulações, conservando a sua essência. Hoje, continua focada nas suas áreas de intervenção tradicionais, educativa, de evangelização e assistência espiritual. Do passado, transporta um importante legado de missionação no Brasil, África e Oriente, de labor intelectual, sobretudo nas universidades de Coimbra e Évora. Também, e dada a sua natureza de obediência exclusiva ao Papa, de relações difíceis e conturbadas com o poder político em diferentes momentos históricos. É este passado que vamos procurar conhecer melhor. Passo então a palavra ao Henrique para uma primeira pergunta ao padre António Júlio Trigueiros. Bem, eu não tenho imensas perguntas sobre a história da Sociedade de Jesus, que é no fundo como se chama os jesuítas, Companhia de Jesus, não é? Mas é em latim a Sociedade. É Societas Jesus. Pois, e por isso é que é SJ Sim, no... os ingleses usam Society of Jesus, os outros países latinos usam Companhia de Jesus, sim. Portanto, é de Companhia e Sociedade. Porque às vezes o SJ pode ser confundido com sacerdote jesuíta. Mas não é. Mas não é. É a Sociedade. Da Companhia de Jesus. É da Companhia. Societate Jesus. Mas há uma coisa que para mim se torna evidente, não indo já nem às origens, nem à atualidade, que é naturalmente a figura máxima dos jesuítas hoje em dia, o Papa Francisco, não há sobre isso grandes dúvidas. Que aliás hoje chega a Lisboa.
Esperemos que sim. Mas tem isto diferente das outras, que é a atenção não só à educação, porque isso também há outras ordens que a têm, mas à ciência. É extraordinário como tantos jesuítas contribuíram para o desenvolvimento da ciência, contribuindo para isso, para superar uma aparente contradição entre a fé e a ciência, entre a razão e a fé. E isso parece-me a mim notável, quer dizer, e que é notável até hoje. E eu gostava de perguntar de onde é que vem. Eu sei que a sociedade, ou a companhia, foi fundada na Universidade de Sorbonne, em Paris, mas se isso vem já do início, ou de onde vem essa apetência, digamos, essa apetência pelo estudo da ciência e pela descoberta científica, pela lógica da ciência? Eu acho que é interessante pegar aqui em duas fontes, uma do século XVI e outra depois já do século XX, para justificar essa pergunta. A primeira são as cartas de Xavier. Xavier escreve primeiro da Índia e depois do Japão. Estamos a falar de São Francisco Xavier. Francisco Xavier é enviado para o Oriente em 1542 por Dom João III. Portanto, a primeira é enviado para Portugal. Indo só um bocadinho atrás, só dizer que Portugal foi o primeiro reino que acolheu os jesuítas e a primeira província em todo o mundo, fundada em 1546. E também teve aqui na moraria, no coleginho, a primeira casa que em todo o mundo teve como própria, não é? Foi onde viveu esse primeiro grupo de jesuítas que chegaram a Portugal. Só para contextualizar ainda isto, antes de ir à ciência, dizer que o Dom João III é informado pelo seu embaixador Dom Pedro, mas aliás, é informado pelo principal da Universidade de Paris, Diogo de Gouveia, que era o reitor, o principal do Colégio Santa Bárbara, onde este grupo de estudantes, destes 7 estudantes a que depois se juntaram mais 3, se conheceram. Eram alunos na Universidade de Paris, entre eles Inácio Loyola, o português Simão Rodrigues e Francisco Xavier. E depois Pedro Fabro e mais um outro grupo. Diogo Laínez, Salmerón, são vários, de diferentes proveniências. Mas então só para dizer que Diogo de Gouveia informou Dom João III que estava a formar-se neste colégio um grupo de clérigos letrados capazes de converter toda a Índia. E o Dom João III encarregou o seu embaixador Dom Pedro Mascarenhas de localizar onde é que esse grupo se encontrava, porque eles entretanto já tinham saído da Universidade de Paris. E quando, diz o primeiro biógrafo de Santo Inácio, o Pedro Ribadeneira, quando o embaixador se encontra com Santo Inácio, diz-lhe que Dom João III lhe pede se ele envia 6 jesuítas para Portugal. Ou que Santo Inácio terá respondido: bom, se de 10 Sua Majestade me leva 6, quantos é que me ficam para o resto do mundo? e acabou por enviar, ainda a companhia não tinha recebido a aprovação papal, acabou por enviar Simão Rodrigues, que era português, e Francisco Xavier. Simão Rodrigues fica em Portugal para estabelecer a primeira província, e Xavier então é enviado para o Oriente. Francisco Xavier era espanhol. Francisco Xavier era não basco, mas navarro. Basco, Loyola é basco, era muito perto um do outro. Sim, Loyola agora aliás chama-se Speites ou assim. Não, se chamava já. Loyola em si não é. Em Loyola era a casa da família. Era a casa da família, fica entre uma aldeia chamada Aspeitia e outra chamada Ascoitia. Mas é interessante essa ideia de terem formado uma companhia, com o objetivo sobretudo de missionar e evangelizar, quando no contexto europeu era um contexto de contra-reforma, onde até o objetivo poderia ser reconverter protestantes, luteranos. Eu acho que é bom, então, vou só responder à questão da ciência. Depois já vamos essa questão. A questão da ciência é muito interessante, porque Xavier chega à Índia e começa a pedir missionários. Começa que enviem de Portugal missionários. Então diz que para a Índia basta que sejam pessoas de virtude e que sejam pessoas devotas, que saibam, enfim, ser bons catequistas. Mas quando chega ao Japão, percebe que a realidade é uma outra. E então nessas cartas... Nagasaki, onde ele se estabelece. Estabelecem durante uns... E então escreve as cartas de Xavier, pede que envie jesuítas que, para além de santos, fossem doutos e que tivessem muito conhecimento das ciências naturais, conhecessem
os movimentos da Terra, conhecessem todo o tipo de fenómenos naturais, porque nós ganhamos muito crédito junto dos japoneses, porque é um povo extremamente curioso, dos povos mais curiosos que alguma vez encontrei, diz ele, e que é um povo que age apenas segundo a razão. E então é muito interessante que o diálogo cultural inicia precisamente, científico, inicia primeiro no Japão com este pedido, e depois nós vamos ter a grande tradição dos jesuítas astrónomos, jesuítas matemáticos, ao serviço da corte do imperador de Pequim, não é? Com o Observatório Astronómico, com isso tudo, os grandes nomes ligados a essa dimensão. E agora, não deixa de ser interessante, vou agora fazer aqui uma viagem, o salto grande. Fundação da revista Brutéria, em 1902. Os jesuítas tinham regressado a Portugal, não é? Depois da expulsão para uma linha, depois da expulsão no período liberal. E claro que as acusações contra a Igreja eram sempre a de que não se dedicava ao ensino científico, que a ciência que... Era obscurantista. E os jesuítas encarregam-se no Colégio São Fial, na Beira Baixa, que é um colégio que fundam, de começar o ensino experimental. O ensino experimental em ciências naturais. A primeira preocupação era a botânica e a zoologia. Exato. Um que foi aluno foi o Prémio Nobel Egas Muniz, não é? Foi aluno, certo. E aliás diz com os jesuítas que dedicavam só ao ensino. Então, o que é muito interessante? Quando nasce a revista Brutéria, o grande objetivo era dar continuidade à flora lusitana, ao levantamento da flora portuguesa, que o Avelar de Brutério, que era um naturalista do século XIX, que não era jesuíta, era padre, mas não era jesuíta. Então, os padres do colégio começam a fundar uma revista científica de botânica e zoologia, e depois uma terceira de divulgação científica, e no primeiro editorial pegam numa frase de Santo Agostinho que diz assim: Deus criou no céu os anjos e na terra os vermes, nem estes maiores que aqueles, nem aqueles menores do que estes. Sim. Com esta citação de Santo Agostinho, com esta citação de Santo Agostinho, começam a justificar porque é que os padres se dedicam a estudar os bichos e as plantas, não é? Porque é que há padres que se dedicam a isto. Pronto. Acho que é interessante perceber que esta tentativa, por um lado há sempre vamos lá ver, uma preocupação apologética. A companhia é, no século XIX, alvo de muitos ataques, tinha sido restaurada, ainda estava presente toda uma mentalidade. E ainda tinha uma presença relativamente discreta, não é? Porque a própria sociedade liberal não era muito favorável. Já tinha um colégio de Campo Livre? Não, é assim, vamos lá ver. Num primeiro período, eles voltam com Dom Miguel. A companhia é restaurada em 1814, como disse, mas só entrou em Portugal em 1829. Olha, foi a semana passada, no mês passado, foi apresentada na Igreja de São Roque uma tese sobre os jesuítas no período de Dom Miguel. Uma tese que foi defendida na Faculdade de Letras, da Francisca Veiga, e é interessante porque estuda só aqueles 5 anos, 4 anos até à expulsão de 34. Depois em 34 são expulsos novamente. Portanto, não chegaram a aquecer o lugar, costuma dizer. Sim, com a Guerra Civil pelo meio. Sim, tudo isso. Depois, quando regressam, começam também timidamente, a partir de 1852, com o padre Rademacher. O padre Rademacher, embora tenha um nome estrangeiro, era portuguesíssimo. Sim. De uma família... E entrou na companhia em Itália e vai ser ele o restaurador da missão portuguesa. Em 1863 abre uma missão. Sim. E depois só em 1880 é que se forma a província portuguesa, que é a atual. Sim, ainda com um ambiente muito desfavorável, porque aqueles anos de 58 é da questão religiosa, das Irmãs da Caridade. Isso é um bocadinho depois, mas é 58, isso depois quando entra a questão depois das leis de Índice Ribeiro. Mas isto para dizer que a grande preocupação dos jesuítas nesse período, nesta questão científica, vai ser provar que não, que a educação é uma educação com ensino experimental, e portanto que é anti-obscurantista, que era completamente, no fundo aquilo que eram acusados. Com aquelas fotografias engraçadíssimas que são muito conhecidas dos jesuítas a observarem, todos com instrumentos científicos e a fazerem as observações dos eclipses, não é? Portanto, há várias fotografias dessas e que eram feitas de pose, todos de batina, mas todos com os instrumentos microscópicos, com isto tudo aquilo. Tem imensa graça, porque é a coreografia da época. A coreografia da época, que faziam parte da propaganda que a própria companhia fazia sobre si própria, no que diz respeito
aos ataques de que era acusada a companhia e a igreja, não é? E, portanto, sim, estamos em plena fase do positivismo, claro, do revolucionismo. tudo isso, não é? Tudo isso, bom. E, portanto, parece-me interessante, então, perceber que a relação dos jesuítas com a ciência, agora, tem sido estudado muito pelos historiadores de ciência, eu estou um bocadinho ligado a esses historiadores, conheço-os quase todos, o contributo que os jesuítas deram a partir do século XVI, e particularmente em Lisboa, através da grande instituição que foi a Aula da Esfera do Colégio Santo Antão, que foi estudada pelo professor Henrique Leitão, e que é impressionante porque é uma instituição científica que dura 150 anos. Em cada ano tinha um professor estrangeiro que vinha a Portugal dar um curso por um ano de astronomia, matemática, todo tipo de ciências naturais, a Aula da Esfera, não é? No fundo, inspirado no Tratado da Esfera do João de Sacro Bosco. E então a Aula da Esfera tornou-se uma instituição muito conceituada, mas que a historiografia pombalina e pós-pombalina se encarregou de apagar ao ponto das sebentas que estão guardadas na Biblioteca Nacional e que foram alvo de uma exposição há uns anos, organizada por Sr. Henrique Leitão, riscava-se de onde é que a sebenta era. Portanto, tem mesmo riscado, quando era do Colégio Santo Antão, não queria-se apagar a memória a este nível, não é? O próprio manuscrito estava rasurado para não se dizer que aquele ensino científico se realizava numa instituição da companhia. Portanto, podemos dizer que o movimento do cancelamento já é muito antigo. Já tem séculos, é secular. Mas aí é uma coisa que, aliás, está justamente patente, não é nada de obscuro. Bom, e portanto é isso. Mas agora a outra pergunta era em relação à... não na questão na gênese da Companhia de Jesus. Sim. Que é uma gênese também no fundo de cavaleiros do próprio Papa, em sentido figurado, de uma obediência ao Papa, o que também depois virá a trazer aqueles problemas todos com as coroas, sobretudo com França, Espanha e Portugal, e a expulsão tem muito a ver também com isso. E de deixar interessante e curioso que na gênese da companhia está logo uma ideia e um objetivo de missionação na Índia, sobretudo primeiro na Índia, com certeza, mas depois o Brasil também foi muito querido pelos jesuítas, não era uma terra, quase uma nova terra prometida, recriar uma terra prometida no Brasil, e não tanto da questão do combate ideológico ou teológico na Europa na Europa da Reforma. A Companhia de Jesus quer dizer, é uma ordem com uma enorme diversidade de frentes, não é? Podemos encontrar em todos os lados uma presença ligada aos jesuítas. Eu acho que é importante primeiro ir às origens, perceber. A Companhia de Jesus nasce por inspiração de Inácio de Loyola, não é? Inácio de Loyola é uma figura que se encontra posicionada entre o final da Idade Média e o início do Renascimento. Sim. No fundo, os grandes ideais dele eram os ideais de cavalaria. A história do guerreiro, de uma família nobre basca que é ferido numa batalha em Pamplona, é levado para Loyola para poder convalescer, recuperar, e então nessa altura ele pede que lhe tragam livros de cavalaria para ler, porque era um jovem que lia livros de cavalaria. A cunhada diz-lhe que não tem livros de cavalaria em casa e traz livros de votos. Exatamente. E ele tinha imensos ideais, enfim, de grandes feitos cavalheirescos, vai começar a canalizar esses ideais para um outro caminho. Mas podemos dizer que o percurso dele inicial é um percurso ainda medieval, porque nós vamos encontrar qual era o grande desejo de Inácio de Loyola. Era ir como peregrino à Terra Santa, aos lugares sagrados. E consegue ir, não é? E, inicialmente, o grupo que se encontra em Paris, e quando fazem os votos, há um bocadinho citou a data 1534. 1534, nós consideramos que a data da fundação é 1540. 1534 é o ano em que fazem os primeiros votos, os chamados votos de Montmartre. Mas ainda é uma coisa muito incipiente, em que eles tinham feito um voto específico de viverem em pobreza, castidade, e um terceiro voto de irem como peregrinos à Terra Santa. Mas, se isso não fosse possível, por causa da guerra com os turcos, então iriam a Roma colocar-se à disposição do Papa para a missão de que o Papa os quisesse incumbir. É daqui que nasce aquilo que é o quarto voto, que os jesuítas fazem todos. Os jesuítas, além dos votos normais, qualquer religioso faz, pureza, castidade e obediência, fazem um quarto voto de obediência ao Papa para a missão. Ou seja, a missão que a companhia tem, recebe-a diretamente do Santo Padre.
Isto é bastante presente ao longo dos séculos, não é? Portanto, não é que o Papa... Mas a relação com o papado também foi tendo altos e baixos, não é? Ao longo da história. Não mas foi... agora, voltando um bocado ao Santo Inácio de Loyola, salvo erro ou omissão, ele faz os exercícios espirituais, que aliás se tornam depois muito importantes dentro da Companhia de Jesus, mesmo antes de ter sido reconhecido. Muito antes. Os exercícios espirituais são cadernos de apontamentos, portanto ele vai fazendo um percurso de conversão. E nesse percurso de conversão vai começar a tomar nota daquilo que vai sentindo no seu interior, não é? E, portanto, vai começando a perceber que de uns pensamentos sente alegria, mas depois sente desolação, de outros sentimentos sente repulsa, mas depois sente paz, e vai começando a nascer aquilo que se chama o discernimento inaciano, e que está muito presente depois nos exercícios, não é? Mas isso ainda hoje é estudado por qualquer jesuíta. Estudadíssimo, não só estudado, como praticado. E não só, portanto, a gente pode dizer só que por qualquer jesuíta, por muitíssimas pessoas que todos os anos fazem exercícios espirituais. Eu estou a dizer pelos jesuítas, quer dizer, como obrigação. Nós temos fazer obrigatoriamente todos os anos os 8 dias de exercícios. Incluindo o Papa? Incluindo o Papa. O Papa faz exercícios, sim. Quer dizer, o Papa... Isso muitos, vocês hoje têm a vantagem de desobedecer ao Papa e ser um Papa ser também um forte. Mas é mais fácil. Isso não é bem assim, mas já vamos ver isso. O que acontece em relação a isso do Papa, todos os Papas fazem exercícios. Isso era uma coisa. Com certeza. Não os jesuítas. Mas houve aqui um pormenor que me chamou a atenção, iniciar um processo de conversão. Sim. Mas, Inácio, quer dizer, considera-se que é uma conversão. Ele era um cavaleiro com desejos de grandes feitos, guerreiros e de conquistas amorosas. Sim, de passagem, mas era um católico convicto já. Quando nós pensamos em conversão, pensamos... Mas a conversão ali é uma coisa mais profunda, no fundo deixar toda uma vida... Ele diz mesmo, a autobiografia, há uma autobiografia de Santo Inácio que ele ditou um bocado a contragosto a um português que é o padre Luís Gonçalves da Câmara. O padre Luís Gonçalves da Câmara, que foi preceptor do rei Dom Sebastião, está sepultado na igreja de São Roque. E então começa o chamado relato do peregrino, que começa por dizer: até à idade de 32 anos foi muito dado às vaidades do mundo. Pensa-se que até existiria um primeiro capítulo em que ele contaria o que é que foram essas vaidades, mas depois os jesuítas teriam resolveram abreviar. Não sabem se isso é assim. Um bocadinho como São Francisco de Assis, não é? Escusava de haver tanta vaidade. Essa linha de São Francisco de Assis também foi um bocadinho esse processo. Ele no processo de conversão, Santo Inácio, quando começa a ler as vidas dos santos, que a cunhada lhe traz, porque não havia livros de cavalaria em casa, começa a ler a vida de São Francisco de Assis, de São Domingos, e começa a interrogar-se se São Francisco foi capaz disto, porque não eu, não é? Portanto, o discernimento começa pelo confronto com a vida dos santos, não é? E depois diz que perde-se em pensamentos sobre uma dama que tinha uma grande, uma grande admiração por ela, não sei o quê, mas depois sentia desolação quando largava esses pensamentos, ou quando pensava em fazer grandes feitos militares, mas depois... Então começa a estabelecer a diferença entre a consolação espiritual e a consolação sensível. Ou seja, a consolação espiritual é aquela que deixa paz, mesmo que por vezes seja uma coisa mais difícil, e a sensível é aquela que traz emoção, mas depois deixa a pessoa vazia. Exato. Bom, ou seja, é aprofundar o espiritual pela via da razão, que é sempre no fundo... Sim, também, claro que sim. Bom, mas então... estávamos aqui a falar da... Bom, então é assim, é importante perceber, é um grupo que se encontra na Universidade de Paris, fazem esse voto, que não é um voto, podemos considerar quase medieval, direm, no fundo é um retomar das cruzadas, mas aqui do ponto de vista espiritual, de ir à Terra Santa, de ficar ali, de dar testemunho num ambiente já muito adverso à presença dos cristãos, com a presença turca, e quando eles fazem o voto, são impossibilitados de ir à Terra Santa. Já não é possível, com a guerra com os turcos, não os deixam embarcar, então eles vão a Roma e colocam-se ao serviço do Papa. Só que ainda antes disso acontecer, já Dom João III estava a pedir que lhe enviassem desta ordem nascente os tais 8 ou 6, os tais 6 que foram enviados depois. Daí a importância decisiva de Portugal, não é? Decisiva. Porque a missionação começa com um pedido português. Um pedido português, no fundo, Dom João III quer missionários bem preparados que sejam colocados ao serviço do padroado. Temos que pensar que estamos a falar do contexto do padroado português. Exatamente. O padroado português significava que nos territórios ultramarinos toda a gestão, toda a administração da igreja era responsabilidade do soberano. Pois. E nós vamos ter cartas muito desassombradas
de São Francisco Xavier para Dom João III. Eram muito amigos, mas diz-lhe as últimas, podemos mesmo dizer. Diz-lhe, Vossa Majestade tivesse tanto zelo em cuidar da igreja como tem em aumentar as suas conquistas. Chega a dizer isto numa carta. Na altura. Não, mas era completamente desassombrado. Sim. São Xavier, nisso era... Bom, isto para dizer que... Agora, é muito diferente a forma como se olha para a Índia e sobretudo para o Japão, que é uma sociedade que impõe desafios no plano intelectual muito diferentes. E depois a China também. E a China, sobretudo o Japão e a China, com a forma como os jesuítas olharam para o Brasil, que também é muito interessante. A forma como viram o Brasil quase como um novo paraíso, onde podia ser quase criado de raiz uma sociedade. Sim, pronto. Isso depois vai se desenvolver muito com aquilo, não é só no Brasil, eu diria que é na América Latina, que é a questão toda do nascimento das reduções. As reduções eram aquelas aldeias. As reduções são aquelas aldeias. Os territórios das missões. Não é exatamente não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. As reduções eram, portanto, em zonas onde existiam populações nómadas. No fundo é uma tentativa de fixação dessas populações, dando-lhes instrução, dando-lhes tudo isso, e criando verdadeiras sociedades que têm quase princípios, podemos dizer que de comunismo primário, porque primitivo, porque era com aqueles princípios, tudo era dividido por todos. Há uma redução, aliás, que se chama Anchieta mesmo. Sim. E penso que ainda existe... Não, há muitas, não é? São tudo ruínas, não é? São tudo ruínas. São tudo ruínas, mas a Anchieta ainda tem lá... Que era o nome do padre José Anchieta. Mas então, foi com Manuel da Nóbrega para... No século XVIII, aquilo que vai ser, no fundo, o rastilho para a perseguição vai ser, primeiro, os jesuítas opõem-se ao Tratado dos Limites porque era, por assim dizer, nocivo para a administração das suas missões. Só para os nossos ouvintes saberem, o Tratado dos Limites foi o que regulou, em 1750, as fronteiras entre a América Espanhola e Portuguesa, que foram traçados por aqueles padres matemáticos. Isso é visto naquele filme do Jofé, da Missão, que eu penso que é relativamente fiel à história. Embora a única coisa... Eu não comentei esse filme... Embora a única coisa é que não há provas de que as jesuítas tenham pegado em armas, como aliás parece. É que tem um lado um bocado romântico. Sim, também, mas eles já que tinham aqueles autores, também tinham que aproveitá-los. Mas pronto, isto para dizer que a primeira acusação que vai ser feita é de que os jesuítas estão a criar uma república dentro. Estão a criar um Estado dentro do Estado. Com este conjunto de... Que isso era o território das missões. Que estavam na fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Não é? As soluções estão neste triângulo. E eram muitas. Bom, e portanto, tanto que as primeiras acusações do Pombal e os primeiros libelos anti-jesuíticos acusam disso, não é? A relação abreviada, que é um dos mais... Só que um parênteses interessante é que nós também já falámos aqui no nosso programa, quando falámos do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, quando chega a secretário de Estado, chega também com o apoio dos jesuítas, exatamente porque ele se opõe, é da facção que se opõe ao Tratado dos Limites, tal como os jesuítas. Pois, ele vira depois, é quando percebe que os jesuítas... O Marquês de Pombal tinha uma ligação muito próxima, particularmente com um padre jesuíta matemático muito conhecido, que é o padre Carbone. Carbone, sim. Nos anos 90, julgo eu, o padre António Lopes, que era um jesuíta que morreu no Colégio São João de Brito, também se dedicava à história, encontrou, por acaso, numa pasta na Torre do Tombo da Embaixada de Portugal em Viena, encontrou 120 cartas do Marquês dirigidas a jesuítas. Porque ele foi embaixador em Viena. Sim. Exato. E essas cartas, são 120 cartas dirigidas a jesuítas. Antes de a Companhia de Jesus ter caído em desgraça aos olhos dele, não é? Claro, isso foi antes de é muito curioso, porque são cartas em que ele manifesta uma devoção quase obsessiva em relação aos padres da Companhia, particularmente a 2 ou 3, e depois é muito difícil perceber como é que se dá aquela viragem. A viragem, interpretação, as coisas passam-se assim. Os jesuítas estavam habituados a uma coisa que havia uma aliança, pode-se dizer, entre a coroa e a Companhia de Jesus. E os jesuítas, como eram confessores régios, mestres dos infantes, utilizados muitas vezes como embaixadores e como mediadores em tantas coisas, então era um bocadinho pau para toda a colher da parte tinham o peso que tinham no ensino. Tinham o peso que tinham no ensino. Tinham depois este peso também grande nas missões. Bom, e portanto os jesuítas estavam muito habituados a dirigir-se diretamente ao rei, a apelar ao rei diretamente. Bom, o que é que vai acontecer? Com a subida ao trono do rei Dom José em 1750, num primeiro momento vai começar a haver conflitos no Brasil com o governador, que era irmão de Pombal, Francisco Xavier de Mendonça Furtado. No Grão-Pará e Maranhão.
E vai começar aí o conflito. E ele começa por expulsar os jesuítas estrangeiros, porque eles se opunham ao Tratado dos Limites, e, de alguma maneira, também, tendo eles os seus próprios negócios ligados às missões, faziam ali uma concorrência com as companhias monopolistas que estavam a instalar. E que o Marquês de Pombal também fomentou. Portanto, o primeiro conflito é com o irmão do Marquês. A partir daí, o Pombal não faz nada contra os jesuítas enquanto é viva a viúva de Dom João V, Rainha Dona Mariana. Não faz nada contra os jesuítas. Quando a rainha morre, dá-se o terremoto, há logo aquela coisa do padre Malagrida que escreve o Gabriel. Como é que se chama isso? Tem um nome, o sermão dele, a verdadeira causa do terremoto. A verdadeira causa do terremoto. E depois nós vamos ter o quê? Quando se dá a expulsão dos jesuítas do Brasil, os jesuítas tentam apelar ao rei através dos confessores régios. Ora, Pombal percebe que há um canal que chega ao rei sem passar por ele. Eram os confessores régios. Tanto que o primeiro grande sinal de que os jesuítas tinham caído em desgraça foi a expulsão dos confessores régios. Exato. São expulsos à noite, mandam lá três liteiras, tirá-los do passo e mandá-los para São Roque, para a casa professa. Bom, e aquele é o primeiro sinal mediático, podemos dizer, é a sociedade que cai na conta, e há cartas disso e tudo, que os jesuítas estão em maus lençóis. Dizem que é por causa dos negócios do Brasil, não sei o quê, mas a verdade é que é o primeiro grande sinal. E a partir daí nós vamos ter uma nuvem de acusações, envolvê-los no atentado contra Dom José, na revolta dos Taberneiros no Porto, depois todo o tipo de acusações de que os jesuítas não eram obedientes, de que os jesuítas, como eram obedientes ao Papa, estavam não ao serviço do rei, mas ao serviço das potências estrangeiras. Bom, e portanto vamos começar a ter... que depois vão ser retomadas. Vão ser retomadas sempre. Portanto, toda essa coisa da propaganda antijesuítica é uma coisa que está estudadíssima hoje, não é? O antijesuitismo é quase um... O professor José Eduardo Franco fez uma tese até sobre o mito dos jesuítas, estuda toda essa problemática. Mas isto então para dizer que podemos dizer na prática que a quebra da aliança com a coroa começa com os conflitos no Brasil e depois eu diria que com esta perda de confiança do Pombal, quando percebe que os jesuítas podem apelar diretamente ao rei. Que são portas que ele fecha também, por exemplo, ao Távora. O problema é exatamente o mesmo. Não é? É não haver um circuito e um canal direto com o rei sem passar por ele. Exatamente o mesmo. Bom, e portanto, a partir daí nós vamos ter o quê? Vamos ter toda uma campanha que é montada para se conseguir que a companhia, depois de ser expulsa de Portugal, seja suprimida em todo o mundo. O Papa Clemente XIII opõe-se claramente a isso. O Pombal, para forçar, corta relações com a Santa Sé. Expulsa o Núncio, a Ascioli, não é? É expulso de Portugal. E a partir daí nós vamos ter pressões permanentes das cortes borbónicas. Não é? Eram 4 cortes. É Portugal, Espanha, França e Nápoles. Não é? São as 4 cortes. Depois também Parma. Com Carlos III em Espanha, que era um rei que é um pouco depois. Mas é engraçado que as acusações são as mesmas. Tentam envolver os jesuítas num atentado contra o rei, tentam envolver os jesuítas que estarem por trás de uma rebelião popular, o motim do Esquilache, isto em Espanha. Sim. Em França, semelhante. Portanto, havia ali uma estratégia montada. E em Espanha para também quê? Para provocar... Aranda, não? O Conde Aranda. É o Duque de Choiset em França. Que é o Marquês de Pombal de lá, digamos. E o Marquês de Tanucci. Eram os 4. Pombal, Aranda, Tanucci e Choiset. Eram uma espécie de não eram déspotas eliminados, mas andavam ali a meio caminho. Eram todos. O Conde Aranda também era eliminado. Completamente. E depois os embaixadores que estão aqui muito metidos nisso também. Mas então ali o que é curioso é que Carlos III vai ser só 8 anos depois, não é? Exato. E também porque... E ele veio de Nápoles. Portanto, ele foi rei de Nápoles e depois veio para a Espanha. Mas então, a ideia era sempre esta, era meter no coração dos soberanos a ideia de que havia 2 tipos de conspiração. Uma contra a vida do rei, certo, e outra sublevando o povo. Portanto, estas duas coisas são... Além da criação, além da tentativa... E dizendo ao rei que a tal questão da obediência está ao serviço de um soberano estrangeiro, não é? Porque além depois da tentativa da criação do Estado na América Latina, não na América do Sul, não é? Sabe que um Estado de uma república independente, em que os jesuítas aí, curiosamente, são os maiores defensores dos índios. E não só isso. Eu participei há uns anos, olha, eu estava no início da minha carreira, enfim, mais académica, num congresso na Holanda sobre a formação dos Estados da América Latina. Certo.
E é considerado um dos antecedentes a expulsão dos jesuítas, porque, como houve muita oposição da parte dos nativos em relação à metrópole, isto levou a que começasse a consciência de não queremos estar sujeitos às coisas que são decididas em Madrid, em Lisboa, ou em Lisboa, em Madrid, ou onde quer que seja, não é? Mas é curioso, é considerado um dos antecedentes daquilo que depois só se realizará no século XIX, não é? Com as independências dos novos países. Mas num tempo anterior, por exemplo, do tempo do padre António Vieira, pois, a defesa dos índios também lhe causará problemas com os próprios colonos. Sim, mas são problemas de natureza diferente. Mas ainda numa época em que os jesuítas não caíram em desgraça, não é? Não, e era a milhares de quilómetros das missões cá de baixo, porque aquilo era no Maranhão, lá para cima. Era Maranhão, que é o mais ao norte do Brasil. Mas, pronto, o mais a norte de tudo. Isso é importante dizer. Mas agora a gente chega a um ponto, e pronto, os jesuítas tiveram má fama durante muito tempo, defenderam-se, conseguiram vingar, de certa forma, a partir já de meados do século XX, ou princípios... Sim, em Portugal, estou a falar, depois do fim da República, quer dizer, os jesuítas voltam a ter... Eles voltam, é assim, eles são expulsos na República, não deixa de ser curioso pensar que era tão urgente expulsar os jesuítas que o decreto de expulsão é do dia 8 de outubro. Pois, foi logo das coisas mais... E como não havia tempo de fazer um decreto de lei, foram fazer uma coisa curiosíssima, que foi restaurar a legislação pombalina. Uma legislação com 200 anos é restaurada para rapidamente... Daí aparecer o Afonso Costa com o ar do Marquês de Pombal. Mas aí é porque, de facto, há um sentimento republicano contra a Igreja, no geral, e contra os jesuítas em particular. E com a questão do ensino. Porque era uma questão do ensino, exatamente. Das elites. O colégio de Campolide era um colégio frequentado pelas elites monárquicas. Mas eu digo, depois da República... E o ensino, e a República apostou muito no ensino laico, por isso... Também isso. Mas o que eu queria dizer agora era que depois da República, passando agora essa parte... os jesuítas voltam a ter enorme importância na educação das elites e enorme importância na educação. Mais pálida, mas pronto. Está bem, mas mesmo assim o Colégio São João de Brito, o Colégio das Caldinhas, quer dizer, há mais agora que mas não, é preciso explicar sei. Como é que isso se dá. Isso está-se assim. Primeiro, quando são expulsos, no fundo nunca desapareceu o ensino. Porquê? Os alunos de Campolide, sobretudo os que eram dessas elites, foram para o colégio, primeiro para o Colégio de Alsemberg, na Bélgica. Os jesuítas portugueses vão para Alsemberg, na Bélgica. São acolhidos pelo rei da Bélgica, cuja mãe era uma neta do nosso rei Dom Miguel, e portanto havia ali uma ligação com os padres jesuítas portugueses, e eles são acolhidos na Bélgica. Depois, quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, claro, têm que sair daquele território e mudam-se para a Espanha. Em Espanha, aí vão para Tui, para o Colégio La Guardia, que é aquele colégio que é um colégio que se vê de caminho do outro lado, um edifício que se vê. Pronto, esse colégio ali estiveram, mas portanto é na continuidade dos antigos alunos de Campolide, que depois passam para Alsemberg, depois passam para La Guardia e depois então vêm fundar o Colégio das Caldinhas. Portanto, que é fundado em 1932. Portanto, no fundo há uma continuidade, há uma descontinuidade física do colégio, mas... Há uma continuidade. E, portanto, há alunos que começaram em La Guardia, e eu tive até na minha família. Começaram em La Guardia e depois foram terminar os estudos já em Santiço, quando é permitido. E tanto que aquilo até é quase caricato, porque o Colégio La Guardia era do outro lado do rio, e portanto os alunos atravessavam de barquito, não é? Vinham a Portugal, e voltavam assim. Porque vê-se o colégio do outro lado, não é? Era mesmo nas barbas. Bom, mas isto para dizer que eles depois começam a reentrar em Portugal cautelosamente a partir de 1923, ainda antes do Estado Novo. Brandino Machado, ali no final. Primeiro na Póvoa de Varzim, depois no Porto. Sim, ali em zonas do norte mais... A Lisboa vinham muito amedrontados, mas vinham. O Bernardino Machado também era do norte. Era um homem. Era Famalicão. E depois o que é que aconteceu? Conseguem, em 1928, alugar uma casa em Lisboa, na Rua Castilho, naquele edifício que ficou bastante conhecido por outras razões. O edifício era Herónimo Castilho. Num primeiro andar foi instalada a Casa de Escritores da Brutéria. E teve ali 2 anos, até que depois, em 1930, conseguem comprar a casa na Lapa, onde estivemos até há pouco tempo, 5 anos, há 4 anos. Bom, mas então não deixa de ser interessante pensar que quando fazem isso, não podiam adquirir coisas em nome de jesuítas portugueses, porque a legislação já estava toda em vigor. E então faziam umas vendas, arranjavam uns testas de ferro que eram jesuítas estrangeiros, que às vezes eram
um noviço brasileiro que estava em Portugal, era ele o dono da casa de um vasto património. E depois coitado, não tinha nada, e então fazia um testamento. Isso hoje em dia com o Ministério Público podia dar problemas. Mas tem bastante graça, porque era subterfúgios, porque senão ficavam sem nada. Só em 1941, como disse, é que com a Concordata, a Companhia de Jesus é finalmente legalizada. Sim. A fundação do colégio, portanto, as Caldinhas foram um colégio importante, onde foram também muitas elites, podemos dizer, que era um internato, havia gente de todo o país, isso tudo. Entretanto, abriu em 1947 o Colégio São João de Brito, havia o grande desejo de fundar um colégio em Lisboa, e começa logo ali, pronto, é o ano também que é canonizado São João de Brito, portanto há ali toda uma... Sim, todo um enquadramento. E na altura aquilo era quase fora de Lisboa, porque era no Lumiar. Era nos Arrabaldes. Compram, não sei o quê. Inicialmente era só naquela casa pequenina, que lá está, que é hoje a Cúria dos Jesuítas. Aliás, faz parte do grupo dos primeiros 11 alunos, o poeta José Carlos Ari dos Santos. É do grupo dos primeiros 11 alunos. Quem diria? É verdade. Muitos pais lembravam-se dele em miúdo. Bom, mas então, isto para dizer que depois... Podemos considerar que até 75, pronto, tínhamos estes 2 colégios, que depois se juntou ao Colégio de Sarnaches. Depois começou aquela questão dos contratos de associação, que deram tanto que falar há 4-5 anos, sim. E estes 2, o São João de Brito não, porque nunca podia estar ao abrigo disso, porque em Lisboa há outras escolas, não é? Os outros 2 sim ficaram ao abrigo desses contratos de associação, que permitiu que esses colégios passassem a ser colégios abertos a todas as camadas sociais. Pois. Coisa que acontecia antes de Pombal. E que também é uma coisa que é importante dizer-se. Os colégios dos jesuítas eram gratuitos, abertos a todas as camadas sociais. Porquê? Porque a Companhia de Jesus fazia uma coisa muito curiosa. Por exemplo, a cidade de Beja queria abrir um colégio. Pediam à Companhia de Jesus. Então iam lá os padres ver se havia na cidade pessoas que estivessem dispostas a serem os sponsors, por assim dizer, os patronos, os benfeitores, os patronos. Mas os patronos significava fazerem grandes doações de propriedades. Normalmente os fundadores dos colégios são ou casais sem filhos ou pessoas solteiras que querem canalizar, e era considerado este investimento na educação uma obra de piedade. Porque a verdade é que a ligação entre religião e uma atividade social ou até cívica, podemos considerar, não se desligava uma coisa da outra, não é? Era por devoção. Depois os jesuítas tinham as obrigações de rezar para aquela pessoa, os fundadores tinham direito a serem sepultados na Capela Mor das igrejas. Portanto, isso acontece em várias. Aqui um na Cotovia, muito conhecido, tem um túmulo muito bonito aqui na Escola Politécnica. Portanto, isto para dizer que era um sistema muito curioso, que era a própria comunidade tinha que estar envolvida, mas a um nível de permitir que depois o colégio pudesse ser um colégio comprometida, verdadeiramente comprometida. O colégio pudesse ser um colégio gratuito. Portanto, podemos dizer que os são os fundadores do ensino médio, uma rede de 30 colégios em Portugal, foi uma coisa muito, muito relevante. Sim. A Companhia de Jesus só voltou a ter, Portugal só voltou a ter o mesmo número de alunos no ensino secundário, é preciso apontar isto, no ensino secundário em 1934. Portanto, nós podemos deduzir que com a expulsão, não só na universidade, tudo como isso, todo esse ensino médio, desapareceu. Tudo desapareceu. Há a tentativa com os oratorianos, mas abriram 4 colégios, o que é isso, para 30, e depois fecham lá novamente. O Marquês de Pombal tentou ainda com o Real Colégio dos Nobres, também nunca funcionou. Mas também nunca funcionou. É uma coisa que foi montada no edifício do Noviciado dos Jesuítas, na Cotovia, não é? Nunca funcionou. E, quer dizer, essa parte, acho que é preciso fazer uma releitura da história, porque não foi se calhar, das maiores catástrofes que aconteceu na educação em Portugal, o encerramento de uma rede de ensino que não foi substituída por nada. Porque se fosse substituída por outra coisa, muito bem, não é? Como no caso da Universidade de Coimbra, que pode-se questionar mal ou bem. A Universidade de Coimbra foi uma reforma, mas também não eram os jesuítas que mandavam na Universidade de Coimbra. Havia muita gente, havia dois colégios. Santa Bárbara. Não, é o Colégio de Paris. O Colégio das Artes e o Colégio de Jesus, não é? Onde é a Nova de Coimbra, e o Colégio das Artes que é ao lado. O Colégio Santa Bárbara, isso é onde o Diogo Gouveia era professor e onde Santo Inácio se encontra com os outros primeiros companheiros. Então eu bem me parecia que havia um colégio de Santa Bárbara. Mas no caso de Évora, a relação de Évora com os jesuítas, da Universidade de Évora com os jesuítas, era maior, não é? O Colégio do Espírito Santo era claramente jesuíta. É a matriz jesuíta. Pertence ao primeiro grupo de colégios, não é? Ao primeiro grupo de colégios, o Colégio do Espírito Santo, e depois é elevado à Universidade em 1500. Cardeal Dom Henrique, não é? Cardeal Dom Henrique, durante também um dos grandes benfeitores da companhia. E agora chegamos ao jesuíta mais famoso do mundo. Pronto.
Acho, no presente. Sim, no presente, não é? No presente e quem sabe se no futuro, quer dizer, se não será o Santo mais Inácio de famoso. Loyola também é muito conhecido. Rivalizará com Santo O São Inácio. São Francisco Xavier, ele também é Francisco, o São Francisco Xavier, em Portugal, o Padre José Anchieta, o Padre Manuel da Nóbrega. Nóbrega. Santos também, não é? São José Anchieta. Já foi o Papa Francisco que o canonizou. O Manuel da Nóbrega. Não é santo, mas é jesuíta. E, portanto, ou melhor... Muitos jesuítas santos e santos que não são jesuítas. Quer dizer, há vários em Portugal conhecidos, mas de facto o Papa Francisco tem um carisma absolutamente... não digo... Quer dizer, que vai para lá de todas as expectativas que existiam, sobretudo depois de um Papa como João Paulo II, que parecia ter esgotado tudo o que havia para esgotar em termos de carisma e de adesão popular. Como é que vocês, jesuítas, olham hoje em dia para o Papa? Bom, eu acho que é preciso dizer que quando o Papa Francisco, o cardeal Jorge Mário Bergoglio, foi eleito, foi para os jesuítas foi uma surpresa enorme. Nunca é uma coisa inédita na história, não é? E depois também porque a figura do cardeal Bergoglio é uma figura que não é que fosse muito conhecido na companhia, era conhecido na Argentina, claro, não é? Com certeza. E eu recordo-me até no dia em que foi eleito, nós nem tínhamos consciência que havia mais, que sabia muitos jesuítas no conclave, não, mas acho que havia 2. Bom, e não deixa de ser interessante que foi de facto uma surpresa muito grande. Aquilo que tem sido interessante neste pontificado, para além de todo o carisma pessoal que o Papa Francisco tem, é perceber que há ali uma formação de base muito plasmada na espiritualidade inaciana e nos exercícios espirituais, particularmente naquilo que diz respeito ao discernimento, que é uma palavra mestra no pontificado de Francisco e que é uma coisa que ele vai buscar à espiritualidade inaciana, sobretudo do modo como a usa, não é? Podemos dizer que as preocupações de Francisco são algumas preocupações que estavam ligadas também ao próprio carisma da companhia, sem dúvida, não é? É um filho do Concílio Vaticano II, isso não há dúvida nenhuma, com preocupações muito voltadas para as questões da justiça, não é? Particularmente tudo que diz respeito, enfim, ao mundo dos mais pobres, dos descartados, das periferias, essa expressão que ele usa tantas vezes. Daí verem muitas vezes como um franciscano. Sim. E muitas pessoas pensarem que... Dizem há aquela história que ele próprio conta, acho eu, não é? Que é um cardeal brasileiro que o abraça e que lhe diz, no momento em que ele é eleito, e diz: não te esqueças dos pobres. E que aquela palavra que lhe entrou naquele momento e que ele pensou, então o nome tem que ser Francisco. E ele depois justifica que escolhe o nome Francisco não por causa do São Francisco Xavier, como contrariamente ao que muitos de nós jesuítas pensaríamos, mas quer de facto pegar na figura muito inspiradora também, não é, de Francisco de Assis. Não deixa de ser interessante pensarmos que o antecessor, Bento XVI, também é por causa de São Bento. E porque o Bento XVI teve também sempre o olhar muito fixado na reevangelização da Europa, não é? E dado que o São Bento é, enfim, patrono da Europa e é uma figura também com enorme importância na transmissão. Fundador da Primeira Ordem. Sim. E na transmissão depois também do saber, não é? Os mosteiros tiveram um papel muito importante nisso, na conservação do saber. Sempre isso, quer dizer, a gente tem que pensar que não havia livros, havia manuscritos. Todo o legado cultural depois passou por aí. Sim, não é? sim. Tudo que chega até nós chega através do legado dos mosteiros, não é? Mas isto para dizer que se, no caso do cardeal Ratzinger, a figura de São Bento foi uma figura muito polarizadora e encontra-se uma figura muito presente na própria espiritualidade de Bento XVI, podemos dizer o mesmo também no que diz respeito ao Papa Francisco, no que diz respeito a São Francisco de Assis. A preocupação com os pobres, a preocupação com a ecologia, também é algo deste Papa, não é? E depois tudo aquilo que diz respeito, podemos dizer que este Papa tem, sobretudo agora nestes últimos anos, esta preocupação de que a Igreja se recentre numa caminhada em comum, em conjunto, não é? A famosa sinodalidade, não é? A sinodalidade que é uma palavra
Que é recuperar os tempos iniciais, os primórdios da Igreja. Da Igreja e depois também do Vaticano II, porque isto são as palavras mestras do Concílio Vaticano II, não é? A refontalização é o voltar às fontes, é o voltar ao espírito da Igreja primitiva, é o voltar a esta ideia de uma Igreja governada. Se bem que isso foi falado há 50 e tal anos e neste momento ainda está na ordem do dia fazê-lo, não é? Porque eu acho que de facto podemos considerar que depois do Vaticano II houve ali um certo retrocesso. Mas também é verdade que a Igreja anda muito devagar e não dá um passo sem ter o pé bem assente. Mas o caminho também é difícil. Bem, isso também é verdade. Também. Mas podemos dizer então, para fecho de programa, que o Papa Francisco é uma boa síntese de franciscano com jesuíta. Eu diria que sim. Bom, o Frei Bento Domingos disse que era franciscano com jesuíta e com um hábito dominicano. Vestido de branco. Mas diria que sim. E é interessante pensar que também, se calhar, o próprio Santo Inácio também foi buscar fontes de inspiração a São Francisco de Assis. E, portanto... Padre António Júlio Trigueiros, foi um gosto. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Eu é que agradeço. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. Este programa tem o apoio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal.